Então vamos nessa, um grande abraço para você que tá por aqui na Gol. O assunto é a Série D, a quarta divisão do futebol brasileiro, versão 2024, com os jogos da nona rodada. Grupo a grupo, vai deixando o seu like e se inscreva no nosso canal. Grupo 1, o Porto Velho no sábado bateu o Rio Branco por 2-0. Porto Velho, o time de Rondônia, caminhando bem para buscar a classificação na próxima fase, na fase de mata-matas. O Manaus bateu o São Raimundo por 2-0, confirmando o seu favoritismo no Estádio Colina e, claro, se aproximando aí, entrando na verdade no G4. O Manauara, mais uma vez, enfiou 5-0 para cima do Humaitá lá no Florestão, no Acre, e, claro, tem a melhor campanha da Série D da quarta divisão do futebol brasileiro até aqui. Segunda-feira a gente vai ter Trem contra Princesa dos Solimões, classificação do Campeonato Brasileiro da Série D no Grupo 1. Manauara lidera com 25 pontos, são 8 vitórias e 1 empate. O time está invicto na competição até aqui. Uma campanha simplesmente extraordinária. Porto Velho tem 18, com 6 vitórias e 3 derrotas. Terceiro lugar, o Princesa dos Solimões tem 14. Quarto, o Manaus, dentro do G4 com 14. Destaque aí para os 3 times do Amazonas no grupo dos 4 melhores. Manauara, a dupla de Manaus, né? Manauara e Manaus. E o Princesa dos Solimões, que é de Manacapuru. Quinto lugar para o Trem, que tem 11 pontos. Sexto lugar aparece o Rio Branco, também com 11. Ainda aí esses dois na briga, na batalha. Estão próximos ainda do quarto colocado. São Raimundo tem 4 pontos, 10 pontos atrás. E o Humaitá perdeu todos os jogos, tem a pior campanha da Série D. Grupo 2, vamos lá, o Altos venceu o Águia de Marabá por 2-0 no Lindolfo Monteiro e assumiu a liderança do Grupo 2 pela primeira vez. O Altos, que veio da Série C na temporada passada, foi rebaixado. Motoclube e Fluminense empataram por 0-0 nesse domingo no Inhozinho Santos, em São Luís. No Parque do Bacurau deu Cametá para cima do River, 3-2. O Cametá claramente se recuperando no campeonato e começando a brigar sim por G4. Na terça-feira lá no Ribeirão tem Tocantinópolis e Maranhão. Classificação na tela, o Altos tem 15 pontos. Esse com certeza é o grupo mais equilibrado da Série D da quarta divisão até aqui. Altos tem 15, o segundo Tocantinópolis com 14, também 14 pontos para o Motoclube em terceiro. Quarto, o Maranhão com 13, que joga com o Tocantinópolis na terça-feira. Tocantinópolis pode assumir a liderança e o Manauara pode assumir a liderança. Quem vencer vai ser o líder desse grupo 2. Se der empate, aí a liderança vai continuar com o Altos. O River tem 11 pontos, o Cametá se recuperou bem, tem 11 também. O Fluminense com 10, ainda na briga, bem na briga. Oitavo lugar, o Águia de Marabá. Esse realmente está mais para trás, ainda não venceu nenhum jogo na quarta divisão desse ano na Série D de 2024. Vai muito mal o Águia de Marabá, que era um dos candidatos aí imaginados para esse grupo 2. A gente já está no grupo 3, vitória do Maracanã, 2-1 para cima do Santa Cruz, que vem aí de 3 derrotas seguidas e acaba saindo do G4 por conta disso. Potiguar e Iguatu empataram por 0-0. E o Atlético Cearense, 4 vitórias seguidas, espetacular, 2-0 para cima do Souza, saiu da lanterna do campeonato desse grupo 3 para assumir aí a vice-liderança desse grupo 4. E tivemos ainda nesse domingo também na Arena das Dunas, América de Natal e 13 empatando por 1-1. O América com dificuldades nessa Série D, mas está dentro do G4 e o 13 é ainda um dos invictos do campeonato. Manauara e 13 estão invictos dos times que a gente viu até aqui, né? O 13 tem 23 pontos, são 7 vitórias e 2 empates. Segundo lugar, o Atlético Cearense, 15 pontos depois de 4 vitórias seguidas. O Atlético saiu da lanterna para ser vice-líder. Terceiro, o Iguatu, 15 pontos também, tem uma vitória a menos que o Atlético. Quarto, o América de Natal com 13, vai se mantendo do jeito que dá dentro do G4. Quinto, o Santa Cruz com 12. Sexto lugar para o Souza com 11, esses aí bem na briga ainda, bem próximos ali do quarto e também do terceiro e do segundo. Sétimo lugar, o Maracanã com 8 pontos, vendo uma sequência muito ruim realmente. E o oitavo colocado é o Potiguar com 4. A gente já tá no grupo 4, vitória do Retrô voltando a vencer no Campeonato Brasileiro, 1-0 para cima do Asa, que vem aí numa sequência de 4 jogos sem vitória. O CSE venceu o Sergipe por 3-2 lá em Palmeira dos Índios, no estádio Juca Sampaio. Vitória fundamental, o CSE de Alagoas dentro do G4. Itabaiana 2-0 no Jacuipense. Itabaiana, uma das melhores campanhas aí da Série D, lidera este grupo 4. E a Juazeirense, 3 vitórias seguidas, bateu o Petrolina por 2-0. Liderança do Itabaiana, 20 pontos, abrindo 6 pontos de frente para o vice-líder, que é o Retrô agora, com 14. A Jacuipense tem 14 também. Quarto lugar, CSE, 12.
Fora do G4 ainda, Juazeirense com 12, mas é ali nos gols prota, quase entrando no G4. E o Juazeirense que era a lanterna do campeonato, não tinha nenhuma vitória e aí emendou 3 seguidas. O Asa tem 12 pontos também, com menos saldo que a Juazeirense. Petrolina aparece com 9 pontos. 8º lugar o Sergipe, esse já bem para trás, 7 pontos atrás do 4º colocado. Lembrando que depois dessa rodada, com essa rodada já concluída, nós teremos só 5 rodadas pela frente, então tem muita coisa para acontecer ainda, mas já falta pouco aí pro campeonato acabar. Então, quem quiser chegar vai ter que começar a ganhar. O Misto venceu o Iporá por 1-0 e deu um passo importante para se aproximar do G4. O Brasiliense meteu 4-0 para cima do Capital. Vitória bem importante do time do Brasiliense. O Anápolis venceu o Real Brasília por 1-0 lá no Jonas Duarte. O Real Brasília ainda não ganhou nenhum jogo no campeonato. O Anápolis é vice-líder desse grupo. O Craque venceu a União Rondonópolis por 1-0. Liderança do Brasiliense, que tem 7 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Excelente campanha do Brasiliense, uma das melhores, é a terceira melhor campanha no geral. Segundo lugar, o Anápolis tem 17 pontos ganhos. Vai muito bem aí, abrindo 6 pontos para o 5º colocado. O Craque tem 14. É o terceiro. Em 4º lugar aparece o Misto, com 13 pontos. Vitória fundamental nesse fim de semana que colocou o Misto dentro do G4, o Misto do Mato Grosso. Um clube bem tradicional, aí, com história até de passagem por Série A de Campeonato Brasileiro. Vamos lá, grupo 6 agora. 9ª rodada concluída, o Real Noroeste venceu o Audax pelo placar de 2-1. O Audax que tinha vencido de 3-0 fora de casa o Ipatinga, não deu sequência nessa recuperação. Nova Iguaçu e Ipatinga empataram por 1-1 no Jânio Moraes, jogo já nesse domingo. No Robertão, no Espírito Santo, melhor pro Itabuna, 2-0 em cima do Serra. O Itabuna é um dos invictos do campeonato até aqui. Democrata e Portuguesa se enfrentam na quarta-feira. Liderança da chave é do Itabuna, com 19 pontos, são 5 vitórias e 4 empates, está invicto no campeonato. Nova Iguaçu tem 16 pontos, é o vice-líder. Terceiro lugar para a Portuguesa, que tem 14 pontos e está invicta também, tem 3 vitórias e 5 empates. É uma das invictas, é uma das 5 invictas do campeonato. Além do Manauara do 13, o Itabuna, a Portuguesa, e a gente vai falar do próximo invicto já já. Quarto lugar, o Serra, tem 11 pontos. Fora do G4, Real Noroeste com 10, Democrata de 7 Lagoas com 9, Ipatinga tem 7 e o Audax de Saquarema, do Rio de Janeiro, tem 5 pontos até aqui nesse que é o grupo 6 do Campeonato Brasileiro da Série D. Grupo 7, 9ª rodada, a Inter de Limeira venceu a Patrocinense por 1-0 no Pedro Nascimento. Inter de Limeira, uma das melhores campanhas da Série D também. Não está invicta, mas é uma excelente campanha. O Santo André bateu o Costa Rica por 1-0, fez 6 pontos nesse confronto contra o Costa Rica, bem importante, recolocando o Santo André na briga. O Maringá meteu 3-0 no São José. O Maringá está muito perto da classificação, assim como a Inter de Limeira. O jogo foi lá no Willie Davids e teremos na segunda, na Arena Inamar, Água Santa contra Pouso Alegre. Classificação, a Inter de Limeira tem 20 pontos. Maringá também 20. Olha a diferença que eles já abrem para os times na sequência. 9 pontos para o terceiro colocado e 11 pontos para o 5º colocado. Inter de Limeira e Maringá, assim como 13 e Manauara, podem se classificar para o mata-mata já no próximo fim de semana, já na próxima rodada. Costa Rica tem 11, Santo André tem 11, fechando o G4. Pouso Alegre 9, Água Santa 9, eles se enfrentam. Quem vencer volta para o G4. Se der empate, os dois vão ficar de fora mesmo, nas mesmas posições, inclusive. São José está com 8 pontos e a Patrocinense aparece com 5 pontos na lanterna. Vamos ao grupo 8, que é o grupo que envolve as equipes do Rio Grande do Sul, já voltando a jogar, inclusive remanejando esses jogos, refazendo os jogos que foram adiados, né? Ou fazendo, na verdade, esses jogos que foram remanejados. Barra e Avenida empataram por 1-1 no sábado. O Hercílio Luz venceu o Brasil de Pelotas por 1-0, foi a primeira vitória do Hercílio Luz. Novo Hamburgo e Cascavel empataram por 0-0 e o Concórdia bateu o Cianorte pelo placar de 2-0, jogos no domingo. Lembrando que o Novo Hamburgo, que jogou no Estádio do Vale contra o Cascavel, é um dos invictos também do campeonato. 13, Manauara, Itabuna, Portuguesa e o Novo Hamburgo. Nem vai bem no campeonato, tá muito para trás, mas tem jogos a menos também. Liderança do Concórdia com 14 pontos, mas o Concórdia tem 8 pontos, o Cianorte, que tem 9, vice-líder, tem 2 jogos a menos. Então, em pontos perdidos, o Cianorte tem uma campanha melhor que o Cianorte, melhor que o Concórdia. Terceiro lugar, o Hercílio Luz, com 9 pontos, ganhou pela primeira vez, né? Tem muitos empates, ganhou um jogo
tem 6 empates e 1 derrota. São 8 jogos que o Ercílio Luz tem o mesmo número de jogos do Concórdia. Quarto lugar, o Avenida, com 8 pontos, mas bom destacar, o Avenida só tem 5 jogos no campeonato, então é uma excelente campanha. Quinto lugar, o Brasil de Pelotas, tem 8, mas já são 6 jogos. Sexto lugar, o Barra, com 8 pontos, que é o time que mais tem jogo no campeonato, né? Ele já jogou aí 9 jogos. O Novo Hamburgo tem 7 pontos, com 1 vitória e 4 empates, só tem 5 jogos no campeonato, por isso está invicto. Oitavo lugar aparece o Cascavel, fechando a classificação do grupo 8. Vamos nessa, acompanhar então os principais artilheiros da Série D. Paulo Rangel, do Motoclube, é o principal goleador com 6 gols. Ao lado dele, o Ari, do Atlético Cearense, também com 6. E aí vem a turma com 5 gols. O Kaique Lemes, do Misto, do Mato Grosso. O Wesley Smith, do Fluminense do Piauí. Também com 5, o Thiago Alagoano, do 13. Felipe Pará, jogador do River. Lauan, que é do Itabuna. E fechando agora a lista, o Romarinho, do Manauara. Esse foi o resumo da Série D do Campeonato Brasileiro, encerrada a 9ª rodada. Faltam apenas 5 para o fim da fase classificatória, para a decisão dos 32 times que vão jogar os mata-matas da 4ª divisão do futebol nacional. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Grande abraço!